por que nós não podemos nos vingar? Vimos na carta do apóstolo Paulo, que lemos, que Deus toma para si o direito de se vingar, ou seja, de fazer a retribuição justa. Portanto, quem busca se vingar, usurpa o direito de Deus e já comete aí o primeiro ato de injustiça. Aquele que busca fazer justiça está tomando de Deus o seu lugar de juiz. E essa já é uma ótima razão para você não buscar se vingar. Neste mesmo verso da carta, o apóstolo Paulo orienta os irmãos de Roma a nunca procurar vingar, nunca procurarem vingar-se. Segundo Paulo, eles deveriam entregar a Deus sua ira, seu desejo de vingança. Isso que ele está dizendo, o desejo de fazer justiça, conforme lemos o texto. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Além da razão que já citamos há pouco, não usurpar o lugar de Deus, então eu quero levantar mais duas razões para que você não venha ter uma atitude de vingança. Duas razões por que não se vingar. Primeira razão. A primeira razão se deve ao fato de sermos incapazes de retribuirmos na medida justa a injustiça cometida a nós. Deu para entender, não é? Nós somos incapazes de aplicarmos uma pena com o fim de causar uma restauração da justiça que nos foi violada de forma justa para os dois lados. Somente Deus tem essa capacidade e por isso Ele então reivindica para si o direito de vingança, de fazer a retribuição justa. Não podemos nos esquecer de que nascemos com uma natureza corrompida, pecaminosa, conforme nós vimos em nossa mensagem, trabalhando com Deus não pega bem ser corrupto. Essa natureza pecaminosa nos impulsiona para o exercício da injustiça, nos incapacitando de exercermos justiça plena. De forma que ao tentarmos retribuir uma injustiça causada a nós, corremos o risco de gerarmos uma nova injustiça. E aí nós criamos um ciclo de injustiça. Por isso o apóstolo Paulo ordena aos irmãos de Roma: não retribuem a ninguém mal por mal. Romanos capítulo 12, verso 17 e 18. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. É dentro deste contexto de orientação para não retribuirmos o mal com o mal e nos esforçarmos pela paz. É que Paulo diz para nunca procurarmos a vingança, entregarmos então a Deus a nossa ira, aquilo que despertou em nós o desejo de vingança, de retribuir o mal a quem nos fez mal. Essa ordem de Paulo que lemos, não retribuam a ninguém mal por mal, ela era muito relevante naqueles dias. E ela se baseava no ensino de Jesus, que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, do verso 38 ao 45. Depois nós vamos falar deste texto. Jesus ensinou que não devemos pagar o mal com o mal. E a relevância deste ensino de Jesus, e agora então aplicado pelo apóstolo Paulo, se dava porque os judeus, baseados na lei de talião, ou também conhecida como lei da retaliação, citada nos livros de Levítico e Deuteronômio, julgavam ter o direito de vingança, de pagar o mal com o mal. Vejamos então o que diz a lei da retaliação.
Vamos ler primeiro Levíticos, capítulo 24, do verso 17 até o verso 21. Se alguém ferir uma pessoa a ponto de matá-la, terá que ser executado, vida por vida. Quem matar um animal fará restituição, vida por vida. Se alguém ferir seu próximo, deixando-o defeituoso, assim como fez, lhe será feito. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente, assim como feriu o outro, deixando-o defeituoso, assim também será ferido. Quem matar um animal fará restituição, mas quem matar um homem será morto. Deuteronômio 19, do verso 18 ao 21. Os juízes, isto é importante, os juízes investigarão o caso. E se ficar provado que a testemunha mentiu e deu falso testemunho contra o seu próximo, dê-lhe a punição que ele planejava para o seu irmão. Ele vai receber o mal que ele estava querendo fazer para o outro. Eliminem o mal do meio de vocês. O restante do povo saberá disso e terá medo. E nunca mais se fará uma coisa dessas entre vocês. Não tenham piedade. Exijam vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Uma leitura rápida, né? Dessa lei, nós podemos até pensar e defender que realmente ela incentivava a vingança. Essa lei era um princípio legal de restituição ou retribuição a alguém pelos danos causados por um delito, uma transação ilegal. Porém, a lei era um estatuto civil. Ela não dava direito para um indivíduo agir sem que passasse por um processo, por um juiz que avaliasse, por um tribunal, conforme nós lemos. Essa lei determinava que, sob um processo jurídico, um criminoso deveria pagar a condenação exatamente proporcional ao crime que cometeu. Se ele furou um olho de sua vítima, o máximo que ele deveria sofrer é ter um olho vazado também. Nada mais além disso. A lei do talião buscava, então, restituir a justiça e impedir que o injustiçado viesse a cometer, então, uma nova injustiça, exigindo uma reparação além do mal que lhe foi causado. Ela jamais teve o fim de promover ou regulamentar a vingança. Mas muitos judeus, nos dias de Jesus, nos dias de Paulo, passaram a mal interpretá-la, utilizando-a como um princípio dado por Deus para regulamentar o desejo de vingança pessoal. Assim como toda a lei de Deus, essa lei foi dada sob o princípio do amor. Pode até não parecer à primeira vista, mas ela foi feita sob o princípio do amor, buscando proteger a vida, tanto do injustiçado quanto daquele que foi agora acusado, né? E então vai receber a dívida ou a punição devida. Busca proteger a vida. Ela buscava impedir que, no desejo de vingança, de reparar uma injustiça, outra se estabelecesse. Toda justiça que exercemos, ela é falha. Porque ela é limitada em nosso conhecimento da verdade, nossa limitação humana. Nós julgamos pelo que ouvimos e vemos.
E nem tudo que ouvimos e vemos é suficiente para esclarecer o que levou alguém a fazer um ato de injustiça, um ato que exija reparação. Somente Deus consegue considerar o que se passou no coração de uma pessoa que cometeu um ato de. Somente Deus consegue ver a história por trás do ato desta pessoa. E somente Deus consegue avaliar, preste atenção, a história de vida desta pessoa para julgar a história por trás do ato que levou essa pessoa à injustiça. Por exemplo, você vê um pai violentando a filha. E aqui não estou defendendo a posição. Mas imediatamente nós temos um julgamento. Mas talvez você não saiba a história que está por trás daquilo que levou esse pai a violentar a filha. Que o impulsionou aquilo. A luta que ele viveu dentro do seu próprio coração para chegar àquilo. Ou a dor quando ele faz aquilo que lhe vem depois. Estas coisas só Deus consegue perceber e discernir. E você não sabe o histórico, então, que está por trás disso agora também, desta vida. Porque talvez este pai, ao longo dos seus 30 anos, 40 anos que tenha tido de vida, ele também foi violentado durante toda a sua infância. E não consegue lidar com isto. E agora ele comete o mesmo erro que fizeram a ele. E aí, nós podemos ter um julgamento talvez diferente. E assim são as histórias. Nós não conhecemos a história aqui uns dos outros sequer. Nós logo já dizemos aquele irmão, aquela irmã. A gente não sabe aquele irmão, aquela irmã, o que a tornou, o que trouxe ela até ali. O que nós sabemos aqui é que Jesus trouxe todos nós até aqui e quer nos transformar à sua imagem e semelhança, e que aqui a gente possa sim abraçar uns aos outros sem nos julgarmos, sem condenarmos, porque aqui é o lugar de Deus, casa de Deus, lugar para a restauração de vidas, lugar para o amor fluir, lugar para que a justiça de Deus possa sendo concretizada em cada vida, nos transformando cada vez mais a sua justiça. Somente Deus consegue avaliar a história de cada pessoa. A segunda razão para Paulo orientar a igreja de Roma a não buscar vingança era para que dessem testemunho do amor de Deus. Veja as palavras do apóstolo Paulo, Romanos 12, verso 20 e 21. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. A frase, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, quer dizer que você o deixará pensativo a respeito de sua pessoa. Eu faço mal, ele me retribui com bem. E ela começa então a pensar a respeito de você. Por que ele faz isso? Por que ele age assim? E você então começa a dar testemunho do amor de Deus para esta pessoa. E ela então começa a se abrir para Deus através dos seus atos. A expressão, pelo contrário, deste verso 20, está amarrada à ordem de Paulo no verso 19, nunca procurem vingar-se. Pelo contrário, ao invés de se vingarem, sirvam, é isso que ele está dizendo, né? Aquele que lhe causou prejuízo, que o tratou com injustiça. Amar é servir.
Amar não é uma questão de sentimento, mas de atitude. E segundo Paulo, assim vencemos o mal, respondendo com o bem. Coisa bonita, né? Difícil de se praticar. Essa segunda razão que o apóstolo está dizendo, né, para nós, também está baseada no ensino de Jesus, no Sermão do Monte, no texto que já citei, e que agora então eu quero chamar vocês a ler comigo. Mateus capítulo 5, verso 38 ao 45. Diz a palavra do Senhor: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente, mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Jesus apresenta aqui uma lei mais elevada aos seus ouvintes, que nós podemos chamar, né? Vamos dizer assim, a lei da não retaliação. Além de buscar corrigir a má interpretação que havia sido dada à lei da retaliação, ele desafia seus ouvintes a não retribuírem a agressão e nem buscarem a vingança, a reparação dos danos. Lembra do que disseram a vocês, olho por olho? Não, se ferirem teu olho, perdoa. Vai lá ferir o olho do outro também. É isso que Jesus está dizendo. Ele nos desafia a amar em todo o tempo. E fazer isso servindo. Ele começa então a dar exemplos. Jesus exemplifica para os seus ouvintes algumas maneiras práticas para vivenciarem o amor ensinado por Deus. Mas nós precisamos olhar com muito detalhe isso. As palavras de Jesus, elas não podem ser interpretadas aqui de forma literal. Isso seria um erro. Na verdade, Jesus está ensinando princípios vitais para a nossa caminhada cristã. Então, vou passar com vocês cada um desses ensinos para que nós possamos compreender. Se alguém o ferir na face direita, ofereça a outra face. Quando a gente lê isso aqui, imediatamente a gente já imagina, o cara me deu um soco, a gente já pensa logo no soco, a gente não pensa no tapa não, né? O cara me dá um soco na direita, então eu tenho que virar o outro lado para ele dar outro aqui agora. Talvez se você fizer isso, a briga vai parar mesmo, você vai ficar nocauteado ali mesmo, tal, já está resolvido tudo, né? Mas não é disso que Jesus está falando, tá? Na verdade, não é esse tipo de atitude. Na cultura judaica antiga, bater na face direita de uma pessoa era uma maneira de infligir a essa pessoa vergonha. Você está desonrando ela. Tá? Era mais ou menos assim, você já assistiu aquele filme francês, o cara pegava a luva, né? Só que os judeus nessa época, eles batiam na face direita. E quando batiam na face direita, então ele batia com a mão esquerda, usando a parte, né, atrás da mão. Isso era considerado para eles, então, uma desonra, né? Era uma vergonha. Tá? Porque o corpo, né, ou a imagem que a pessoa possui, né, é o seu valor, vamos dizer. Então, quando você então dá isso, era considerado que você estava desvalorizando ela, desonrando ela. Tá? Ora, o que Jesus estava dizendo com isso é que quando alguém te desonrar, quando alguém te humilhar, ferir a sua honra, dê a outra face. Ele não está falando literalmente você levar um soco do outro lado. Mas ele está dizendo de você buscar a paz. O ditado popular por aí, algumas pessoas dizem, fala assim, eu não levo desaforo para casa. Jesus está dizendo para você, leve o desaforo para casa.
leve. Guarda ele lá no bolsinho, né? Vai para casa com desaforo, mas mantenha a paz. Contra a humilhação, Jesus nos manda ser manso. Quando alguém te desonrar, quando alguém te humilhar, seja manso. Manso. E assim você promove a paz. O outro, ele diz assim: se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe levar também a capa. Esta ilustração se refere a um processo judicial causado pela perda de bens. Dinheiro, algum processo nesse sentido. Alguém se sentiu lesado financeiramente e aí entra com um processo. Um judeu, naqueles tempos, ao fazer negócios, podia exigir a túnica de seu devedor como garantia de pagamento. Um judeu pobre geralmente tinha apenas 2 túnicas. A túnica era a vestimenta do judeu que cobria sua nudez. E Jesus então falava a uma plateia praticamente formada de pobres, né? Normalmente eram os pobres que o seguiam. A capa, Jesus cita, essa era a cobertura que se usava sobre a túnica. Quando você vê os filmes, às vezes você vê aquele só uma veste, uma túnica, e ele usa uma capa por cima, né? A capa, ela servia também como um cobertor para os pobres. Eles então tinham a capa, que eles passavam o dia, e à noite, no frio, ela era para eles um cobertor. E a capa, ela tinha um valor maior do que a túnica financeiramente também. Bom, então Jesus diz que se um credor lhe pedisse a túnica, como então garantia de um pagamento, ele está dizendo, deixe ele levar também a capa. É isso que ele fala. Um credor jamais poderia ficar com a capa. Ele poderia levá-la, passar o dia com a capa, mas no final do dia ele tinha que devolver a capa para que aquela pessoa pudesse se agasalhar. Não poderia ele morrer por causa da falta da sua capa, o seu cobertor. E então ele seria agora punido por um outro crime. É interessante isso. Você pode ler isso depois na sua casa, se você quiser. Marca aí Êxodo, capítulo 22, no verso 26 e 27. Então, se um perverso, porque ele está falando de pessoas perversas, que usam, né, dos seus direitos, vamos dizer, legais, para acabar ferindo pessoas que não tinham condições, muitas vezes, financeiras, enfim, para lidar com a realidade dos seus dias. E aí ele está dizendo, então, se o perverso desejar a sua roupa, dê-lhe sua melhor roupa, dê a capa também. Agora você pensa só, então, segundo o texto bíblico, se esse homem realmente, ele era vamos dizer assim, religioso, alguém que, né, levava a sério, todo dia que ele pegasse a capa, todo dia ele tinha que ir lá e levar de volta a capa. Eu fico pensando, será que Jesus estava pensando, uma hora eles vão virar amigos, né? Mas o que o texto diz para nós é, contra um conflito judicial, Jesus nos manda abrir mão de nossos direitos, aceitarmos o prejuízo, não ficarmos devendo nada a ninguém. Se possível, seja generoso. É isso que ele está dizendo. Poxa, ele veio, ele está exigindo a túnica sua, porque é a garantia, você não pagou. Então dá a túnica e olha, seja generoso, já dá a tua capa também. É isso que Jesus está dizendo. Outro ensino de Jesus diz assim, se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Isso aqui não é amigo que está, né, fazendo fitness, aí fala, cara, vamos andar lá, correr, e aí você, não, poxa, eu vou ter que correr 2 agora, o cara me chamou para correr 1, né? Não é isso, não, ele não está falando de fitness, não está falando desse tipo de coisa. Obrigar alguém, veja o que o texto diz, se alguém forçar,
né? Andar 1 milha para te servir é ofender a liberdade de uma pessoa. Eu estou indo, né, no sentido sul, aí vem alguém e me obriga a andar com ele para o norte, e aí então eu tenho que andar, e Jesus fala assim, olha, aproveita e já anda 1 a mais ainda. Ele te pediu uma, anda 1 a mais. Mas por que Jesus está falando isso? Nos tempos de Jesus, tá? E por isso nós precisamos entender o contexto, havia situações em que o Estado romano, ou os soldados romanos que representavam o Estado, eles exigiam serviços gratuitos daqueles povos dos quais eles haviam conquistado. Isso faz parte de Israel, né, que havia sido conquistado por eles. Isso se chamava corvéia. Não sou eu não, tá? Corvéia, né? Coisa. Parece estranho esse nome, mas isso era o que aconteceu com aquele homem, né, que pegou a cruz de Jesus, quando o soldado romano carrega essa cruz aí. Ó. Ele não está mais aguentando. Isso era um direito, né, que os soldados romanos tinham. Então, o que acontecia? Vamos tentar olhar para os nossos dias, mais ou menos assim, né? Você vai no mercado, faz uma compra lá grande, aí você sai, você não está aguentando carregar, aí você vê alguém ali e fala assim, é o seguinte, pega aqui minhas compras, você vai levar até minha casa. O cara nunca te viu na vida, né, meu? Só que dentro do contexto romano era assim. O soldado estava lá carregando as compras deles, né? Aí você passava ali um crente, né, um cristão cheio e tal, ele fala, esse aí está com a Bíblia, ó, vem aqui. Pode pegar minhas compras aqui, vamos para casa, agora você vai carregar todas para mim. É claro que o povo se sentia humilhado também, é claro que o povo sentia sua liberdade, não é? Tomada, cerceada, e aí Jesus vem e está dizendo isso. Se alguém obrigar, se alguém o forçar a caminhar 1 milha, vá com ele 2. Em vez de você ficar murmurando, não tem, nem, porque a gente é assim, né? Jesus fala o seguinte, vai mais 1. Tá bom, vou te ajudar, vamos nessa aí. Toma isso como oportunidade na sua vida de conquistar o seu inimigo. Contra a exploração, Jesus está nos ensinando a fazermos trabalho com amor, com excelência. Caminhe mais. Caminhe mais. Em vez de murmurar, passa um pouco mais além. Até ele vai olhar o soldado e vai falar assim, não, tá bom, já chegou aqui. Não, mas se precisar eu tô... O cara vai falar, pô, esse cara é gente boa. Ele vai chamar você para tomar um cafezinho já, né? Entra aqui, vai, vamos tomar um café, né? Jesus está nos ensinando, através de tudo isso, a conquistar o inimigo. Aí veja só agora o outro, ele diz assim, dê a quem lhe pede. Estas palavras parecem se referir à caridade. Normalmente muita gente usa por aí, né? Para que você dê esmola, mas não se trata disso aqui, nesse texto, tá? Essas palavras estão ligadas ao tema anterior, no versículo 41, de uma resistência, né, vamos dizer, pacífica. Tá? Pessoas perversas, como eu disse, né, soldados romanos daquele tempo, revestidas de autoridade, elas podem forçar outras pessoas a lhe darem o que não lhe pertencem. A lhe darem, vamos dizer assim, até o que não merecem. Sim. Quem aqui é funcionário, às vezes trabalha na empresa, não é? Aí você vê, poxa, o chefe pode exigir de você algo que você não estava no meu contrato não, né? Jesus está ensinando a gente a lidar com essas coisas. E veja que o pedido aqui não é um pedido de esmola, tá? Não é um pedido de prestar dinheiro, né? Aí o irmão fala assim, nossa, eu tenho que emprestar se alguém... Não é disso não, tá? Se trata de uma exigência violenta. Para você entender melhor isso aqui, é legal que você leia depois Lucas, capítulo 6, verso 30, na sua casa, porque é a mesma passagem, né? E aí um complementa o outro. Lá em Lucas,
E Lucas aí ele é bem direto nessa coisa. Ele diz assim que o pedir ali está claramente no sentido de tomar do outro. É tomar mesmo. É um abuso de autoridade. Com relação a isso, Jesus nos ensina que contra, às vezes, o egoísmo, a inveja daqueles que querem tirar de nós aquilo que nos pertence, a gente deve ser generoso. Ele. É isso que está dizendo. Quando a pessoa forçar você, dê para a pessoa. Seja generoso. Jesus está nos ensinando que ao nos humilharem, exigirem de nós de forma exploratória, abusiva, devemos retribuir com amor, com mansidão, com generosidade, agindo de forma a conquistar o perverso, o inimigo, e assim quebrar o ciclo de perversidade. Fácil? Não é, não é? Isso é o que Jesus ensina para nós. Ele nos incentiva a buscarmos o amor e apagar o mal com o bem. E é por isso que o apóstolo Paulo então escreve lá: não retribua o mal com o mal, mas com o bem. Eu quero então concluir essa mensagem reafirmando o que Jesus ensinou e o que Paulo então ordenou à igreja de Roma. Não se deixe ser tomado, queridos, pelo sentimento de vingança. Não tente fazer justiça. Não usurpe a posição de Deus, pois fazer vingança, tentar retribuir uma injustiça feita a você é usurpar o lugar de Deus. Não retribua o mal que fizeram a você, pois retribuir o mal é ser vencido por ele. Lembre-se que você também é pecador e é incapaz de avaliar com justiça o que levou uma determinada pessoa a lhe causar mal. Jesus nos ordena amarmos a todas as pessoas. Sabe aquela pessoa que te feriu? Lembra aí dela agora. Aquela que te traiu, te roubou, ou que te humilhou no Facebook. Aquela que, quando você bate o olho nela, você já fica com vontade de esganar, né? Jesus manda você amá-la, orar por ela. Mateus 5:43, do verso 45, diz assim: vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Isso era o que era dito. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuvas sobre justos e injustos. Jesus manda você orar por essa pessoa que você não suporta. E você deve fazer isso, porque o Pai faz isso pelos injustos. É isso que Jesus está mostrando. Ele dá chuva também para o injusto, assim como ele dá para o justo. Ele faz o sol nascer para o injusto, assim como ele faz para o justo. Ele abençoa todos. Você, como filho, precisa ser uma expressão do amor do Pai, que está nos céus.